Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Grandioso Criador, muito obrigado, Senhor, por podermos estar aqui para falar mais um pouco desta riqueza celestial. Não merecemos, mas o Senhor nos tem dado uma palavra que não podemos guardar só para nós. Temos que repartir com aquele que tem eleição para este tempo, para estas coisas, para esta escritura que tem se cumprido hoje. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Senhor, ainda há graça? Antes de falar sobre a graça, eu quero deixar aqui um parágrafo simples, Cristo, mistério de Deus revelado, mas um parágrafo objetivo. Tem hora que não precisa muita coisa. Para o eleito não precisa você pregar muitas mensagens. O eleito não precisa escutar todas as mensagens do irmão Brana para poder entender. E também não precisa ouvir os CDs, tantos CDs para poder entender. Eles ouvem, aquilo já mexe com eles. O único que esta mensagem mexe é só com o eleito, não mexe com todo mundo. Os outros passam e não faz nada. Mas o eleito fica inquieto. Ele diz, tem alguma coisa a ver aí. Mas tem que ser o eleito. É sobre a deidade ainda. 160, Cristo é o mistério de Deus revelado. Já está toda a revelação aqui. No próprio título da mensagem que o profeta pregou. Cristo é. Isto para qualquer um que entende, eu que não entendo sei, e quem entende? Cristo é. É uma afirmativa. O mistério de Deus revelado. Então não vai ser, é o mistério revelado. Aí o irmão Brana diz neste 160, Deus expresso em Jesus Cristo, que era ambos Pai, Filho e Espírito Santo. A plenitude da divindade corporizada. Quer dizer, para quem crê na palavra, para quem crê no profeta, para quem não é unicista, para quem não é dualista, para quem não é trinitariano,
lê já entende. Já sabe que Jesus Cristo era ambos, Pai, Filho e Espírito Santo. Isto forma uma plenitude corporizada. Tudo isto, Pai, Filho e Espírito Santo, está num corpo, não em 3 corpos, mas apenas em um corpo. Bem, eu estava pensando sobre isto, foi muito rápido que me passou este pequeno texto, Senhor, ainda há graça. Eu quero falar com vocês exatamente disto porque a gente prega que a graça já terminou e que a intercessão terminou. E a gente prega, o irmão Brana pregou tudo isso, né? O irmão Brana diz no 61 do primeiro selo: agora observe, mas deve ser revelado, quer dizer, os selos deve ser revelado, quando o Cordeiro deixa o seu lugar de intercessão do Pai. E se o Cordeiro deixa o lugar de intercessão, não há mais graça. Ele deixou o lugar de intercessão para revelar os selos. Então olhamos para trás, em 63 isto aconteceu. Mas me veio uma coisa aqui, que isto pode estar acontecendo agora para você. Esta é a oportunidade que Deus dá. Isto aconteceu lá, é o coletivo, para revelar os selos. Mas isto acontece quando você ouve a mensagem e a recebe. Mas quantos anos faz que o Cordeiro saiu do trono? Senhor, ainda há graça? Sim, ainda há graça. A graça porque você ouviu e aceitou. Se você ouviu, é o mesmo tempo, e são 2 irmãos ou 2 irmãs assentados um perto do outro, uma perto da outra. Uma escuta e crê. Ela recebe a graça. A outra, ou o outro escuta e não crê. Ele perde a graça. Não há graça para ele, mas é o mesmo tempo. É Deus dando uma oportunidade, porque nós aceitamos a mensagem e ficamos sabendo que o Cordeiro saiu do trono 40 anos depois. Ainda há graça? Sim. A hora que eu ouvi, a graça me atingiu. Eu criei. Eu criei que o Cordeiro saiu do trono. Então, eu estou debaixo da graça. Quem ouviu e não creu que o Cordeiro saiu do trono, não está debaixo da graça, porque não há graça mais para ele, porque o Cordeiro já saiu do trono. E quando ele sai do trono, o trono está fumegando para quem chega e rejeita. Mas para quem chega e aceita, a graça está estendida a esta pessoa. Amém? Eu creio que isso é uma boa abertura para nós e pensar como pode ter acabado lá e eu aceitei 40 anos depois. É porque nós não tínhamos ouvido lá. Para os Estados Unidos, acabou lá. Aquele dia que o profeta pregou, fez de tudo. Vários parágrafos ele repetiu a mesma coisa, que tinha acabado a intercessão, que o Cordeiro tinha saído do trono e que precisava disto acontecer para o selo ser revelado. E o povo estava no tabernáculo Brana, em Jeffersonville, ouvindo a mensagem e não percebendo aquela mensagem, não entendendo. Volta a perceber o que o irmão Brana disse? Vocês não estão captando o que está acontecendo esta semana aqui. Perguntas e respostas sobre os selos. Eles não estavam captando. Então o que aconteceu? Eles perderam a graça, porque a graça estava ali. O mensageiro estava vivo,
pregando ainda até 65, vivo. E eles ouvindo o pregador e fazendo perguntas que ele não podia responder, senão já estava respondida aquela pergunta. E Deus disse para ele: não diga a ninguém. Aí eles perguntaram se a intercessão tinha acabado, se a misericórdia tinha acabado, se Laodiceia tinha acabado. E o irmão Branham jogou aquilo tudo para os selos. Você deve ter tirado isso lá dos selos, porque ele não podia responder para uma pessoa. Deus disse para ele: não diga a ninguém. Mas haveria graça para o povo dos Estados Unidos no período que William Branham estava vivo. A graça estava ali, a graça estava encarnada. Você ouviu a mensagem dele, creu na mensagem dele naquele dia. Não crê na mensagem: eu creio que William Branham curou enfermos, expulsou demônios, eu creio que William Branham fez muitos sinais. Não, isso daí qualquer um vai crer depois. Você teria que crer, os Estados Unidos teriam que crer, naquele dia, quando Deus tinha descido do céu para abrir os selos. A abertura dos selos não foi uma coisa simples, que o irmão Branham saiu de casa, tomou o carro e foi para o tabernáculo Branham e pregou. Não, a abertura dos selos, Deus desceu do céu. Apocalipse 10:1. Você tem que ver, Deus desceu do céu com o livrinho aberto. Isso quer dizer, com 7 selos abertos. Ele desceu do céu. Ele não desceu do carro, desceu do céu. Isto é uma mensagem que vem do céu. E as pessoas não conseguem perceber que Deus desceu do céu e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Isto é, entre gente e se materializando. Novamente a divindade corporizada. Porque a divindade foi corporizada 2000 anos atrás, quando Deus era o Alfa. Mas ele dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o primeiro e o derradeiro. Quando ele veio ser o Ômega, outra vez a divindade estava corporizada. O ministério de Deus estava na terra, completo. O que completou Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Assim como você é corpo, espírito e alma. Deus teve que nos fazer a imagem dele, primeiro que é espírito, mas logo tínhamos que vir do pó, e Deus veio da mesma forma. O corpo dele mortal era um corpo que mostrava que era pó, que sentia dores, que sofria. E ele ressuscitou para a nossa justificação. Hoje nós reconhecemos o que ele fez, está feito. Nós cremos na nossa salvação. Nós aceitamos a graça que foi materializada em Jesus Cristo. Mas, Senhor, ainda há graça? 231 almas encarceradas hoje, que é a tradução de Goiânia. Eu trouxe essa tradução, foi coisa de última hora, e não vi a outra, e eu queria um outro parágrafo que estava na outra mensagem. E não consigo agora, né? Mas, Senhor, ainda há graça? Permita que eu esteja equivocado nisto. Então, antes um pouquinho, no 230, eu não quero falar só da família do profeta. Vocês vão me entender que eu tenho família do mesmo jeito que o irmão Branham teve. Você talvez tenha família da mesma maneira que o irmão Branham teve. Eu tenho filhos igual o irmão Branham teve. Pode não ser filhos como José era profeta, que o irmão Branham disse que ele era profeta, mas cada um de nós temos filho como o irmão Branham teve. Então não vou ler aqui por causa de ser filhos do irmão Branham, mas pelo que o irmão Branham percebeu quando ele pregou esta mensagem, porque ele pregou depois que os selos foram revelados e o Cordeiro está fora do trono. E ele pregou almas encarceradas hoje, ou almas que estão em prisão agora. 230. Agora, quase ninguém está sentado
e há gente por toda parte. Permitam-me dizer isto: Deus não permita que o que tenho falado seja agora mesmo. Almas encarceradas hoje. Mas ele estava pregando a almas que estão em prisão muito mais fino, agora. Hoje, com o agora. E esta é a tradução dos Estados Unidos. Almas que estão em prisão agora. E eu estou lendo almas encarceradas hoje. Parece que dá distância de um dia, quase um dia, para agora. No momento que eu estou pregando, podia ser o resultado desta mensagem. Enquanto eu estou pregando, as almas estão encarceradas. Estava tão encarcerada que o irmão Brana disse que aquelas pessoas que ele viu no inferno, ele as viu dentro da loja comprando roupa, subindo e descendo aquela escada. Então ele viu, ele disse, o inferno está sobre a terra. Ele tinha visto isso há 40 anos atrás, em 1923, e depois veio e pregou esta mensagem 40 anos depois, 1963. Almas que estão em prisão agora, ou almas encarceradas hoje. Por isso ele diz assim, ó, Deus não permita, e que eu entenda, e também todos vocês, reticência, Deus não permita, porque eu tenho filhos que não estão dentro. A oportunidade, irmãos, os filhos que não estão dentro, é de aceitar aquela mensagem, é de entrar, é de estar dentro. É a oportunidade quando o mensageiro estava na terra. E o irmão Brana dizendo, Deus, não permita, porque eu tenho filhos que não estão dentro. Tenho 2 filhas e um filho. Billy Paul já estava no movimento com ele, então ele não falou de Billy Paul. Ele falou dos outros, dizendo, não estão dentro. Isso é entre irmão Brana e Deus. Tenho 2 filhas e um filho. Tenho irmãos e demais parentes que não estão dentro. Quem é que não tem irmãos e demais parentes que não estão dentro? Mas sabe a oportunidade deles, dos meus parentes, dos seus parentes, dos meus filhos, dos seus filhos? A oportunidade é agora. É hoje. Pelo dia que se chama hoje. É ouvir hoje. Tem hora que eles dizem, eu não dou conta de seguir, mas eu creio. É uma grande coisa, é um grande passo. Porque os outros não seguem e não crê. Mas nós temos filhos, famílias, talvez irmãos, que não conseguem seguir, mas eles crê. Alguma coisa os estorva, alguma coisa do mundo, alguma coisa da carne, alguma natureza, alguma ilusão não os deixa optar-se por esta palavra agora e tomar a oportunidade que Deus está dando. Ainda há graça, Senhor, ainda há graça. Sim, a graça está aqui. Quando você ouve a mensagem, agora Brasil, Portugal, África, todos os demais que estão me ouvindo, vocês têm que saber de uma coisa, a vossa oportunidade é hoje, é agora. Passou, você não pôde aceitar. Jesus foi em Jerusalém, a oportunidade de Jerusalém, a hora que ele estava entrando, montado naquele jumentinho, ao invés deles criticarem, eles deveriam cantar como os demais estavam cantando, hosanas ao Senhor. Mas muitos estavam criticando, mas ele estava entrando em Jerusalém chorando e dizendo, quantas vezes eu quis
ajuntar vocês como uma galinha junta os seus pintainhos sob suas asas, e vós não quiseste. Era a oportunidade de Jerusalém. Ele estava ali quantas vezes? 3 anos e meio de ministério. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês? Eu mandei profetas no Velho Testamento. Eu encerrei com Malaquias o Antigo Testamento. Eu começo agora o Novo Testamento e eu mesmo desci do céu. Deus mesmo desceu do céu para poder dar a oportunidade para os judeus se salvar, para eles se arrepender. E eles não tomaram aquela oportunidade, não foram honestos quando Deus os chamou, quando Deus lhes deu uma oportunidade, eles não abraçaram a oportunidade. Por isso Jesus diz: a vossa casa vos ficará deserta. Isso aconteceu no ano 70, 30 e poucos anos depois que Jesus partiu. O juízo caiu sobre eles, porque eles tinham rejeitado a mensagem da graça. O judeu rejeitou a mensagem da graça, recebeu juízo. O gentio tem recebido a mensagem da graça há 2000 anos. É pouca coisa não, irmãos, 2000 anos. O judeu teve uma oportunidade de 3 anos e meio. Não creram, se perderam. Aí o gentio tem uma oportunidade porque Jesus passou a pregar essa mensagem e mandar seus discípulos anunciar a todas as nações, começando por Jerusalém. Por isso vocês veem os apóstolos lá em Jerusalém, esperando a descida do Espírito Santo. Porque Jesus disse que era ali, é para começar em Jerusalém, Samaria e até os confins do mundo. Até o Brasil, os confins do mundo. Jesus pregou uma mensagem lá, que vale a mensagem até aqui. A oportunidade é dada. Deus mandou um profeta, como Deus veio como profeta aos judeus, Deus veio como um profeta aos gentios. Nesses últimos dias, através do corpo, a deidade corporizada outra vez, em William Marion Branham. Deus estava naquele corpo. Irmãos, ninguém pode criar senão Deus. Quando ele diz, haja esquilo, quem era? Era Branham? Não era Branham. Era Deus que estava dentro. Haja esquilo. Dando vida para as pessoas mortas. O menino, ali na Finlândia, com os olhos fora da órbita, ele simplesmente mandou o menino levantar. E o menino levantou. Isso não é um homem, isso é a deidade corporizada. Foi o que Deus fez para os gentios, o que ele fez através de Jesus para os judeus. Curou, perdoou, e Jesus fez o que para eles não era certo. Jesus curou o rapaz e falou para ele assim: toma a sua cama e vai para sua casa. Na mentalidade dos judeus, Jesus tinha que falar: tudo bem, você está curado, vai em paz para sua casa, não faça nada hoje, que é dia de sábado. A mensagem de Jesus estava para eles sendo uma contradição com a mensagem de Moisés. Mas eles não percebiam que agora a deidade estava corporizada em Jesus Cristo. Ontem, hoje e para sempre. Aí Jesus vem e opera nesses últimos dias através do profeta William Branham, dando a nós a oportunidade da graça. O Cordeiro saiu do trono para revelar os selos. Ainda a graça? Em parte, não. Por quê? Você rejeita. Em parte, sim, a graça. Você crê? A graça para você. Esta é a oportunidade. Isto é o braço aberto de Deus no Calvário para poder chamar. E eu, quando for atraído,
Eu subir às alturas, atrairei todos a mim mesmo. Quando ele levantou, abriu os braços, está atraindo todo mundo. Isso é ladrão, prostituta, bêbado, fumante, jogador, qualquer coisa, era só aceitar. Quando ele fechasse o braço, era só ele aceitar, o pecador aceitar. A graça estava estendida para eles naquele tempo. Mas eles rejeitaram a graça. Anás e Caifás rejeitaram a graça. Eles eram sacerdotes, eram muito bem instruídos, eram muito bem formados. Eles conheciam a Deus por estudos, eles conheciam a Deus por santidade. De várias gerações antes dele, tinha que estar limpa, senão ele não podia ser um sacerdote. Então ele tinha confiança na vida, confiança na geração. Eu sou sacerdote por isso, mas olha ele, olha esse Jesus, de onde ele veio? Antes de José unir com Maria, ela já estava grávida, mas eles não contavam a história certa, eles não podiam dizer, era do Espírito Santo. Eles não tinham coragem de contar a história certa. E a graça estava estendida sobre eles. Então o irmão Branham está dizendo, eu tenho duas filhas, um filho, tenho irmãos, demais parentes que não estão dentro. Deus não permita que a graça nos haja deixado e que tudo isso seja somente fingido. Olha que tipo de mensagem, irmão. A mensagem era tão forte que tomava a família dele, tomava os parentes dele. E aí eu tenho que pensar, a mensagem é tão forte hoje que ela toma a minha, ela toma meus filhos, ela toma meus parentes, ela toma muitas pessoas que estão me ouvindo e que eu tenho vontade de colocá-los para dentro através da graça. Senhor, ainda a graça. Se você crê, a graça entra. Entra enquanto a mensagem está sendo pregada. O mensageiro está transmitindo aquela mensagem. A graça, irmão Branham já foi, mas agora a graça para nós hoje, temos uma mensagem, a esposa está pregando este mesmo evangelho que o William Branham pregou, e pergunta ainda, a graça? Sim, se você crê, entra agora, aceita a mensagem, mas agora é muito mais difícil aceitar. Aceitar a graça, Jesus, para o judeu era muito difícil, tinha que vir um homem que falasse igualzinho Moisés, que começasse a falar só sobre a lei para eles. Mas Jesus começou mostrando para eles a lei e logo ele foi dando umas mensagens diferentes. Enquanto Jesus está no Sermão do Monte, os judeus estão com ele. Mas quando ele chegou a dizer, se vocês não comer a carne do Filho do Homem, não beber o sangue dele, vocês não têm vida. Nem os pregadores aguentou aquilo. Foram embora, diz, vamos embora. Esse já desviou, tem outro pensamento. Ele já não fala mais como Moisés. Moisés diz que nós não podemos comer nem carne de porco. Esse daí fala que nós temos que comer a carne dele. Eu não como isso de jeito nenhum. Se fosse o eleito, diria, eu como. Se ele me der a carne dele a comer, eu não entendo o que ele está pregando, não. Você pensa que Jesus pregou e esclareceu? Não. Jesus foi esclarecer na ceia. Quando ele pegou o pão e disse, isto é meu corpo, tomai e comei. Tomou o cálice e disse, isso é meu sangue, bebei dele todos. Ele foi revelar lá na frente, mas ele já tinha perdido 70 pregadores. Tem hora que a gente pensa que Deus tem que fazer as coisas na hora que a gente quer, para a pessoa não ir embora, para a gente não perder aquela pessoa, porque a gente ama. Mas Deus faz do jeito que Ele quer. Deus abre a mente de quem Ele quer e fecha para quem Ele quer, de quem Ele quer. Ele é soberano, Ele não é culpado. Ele sabia que a pessoa ouviria e creria. Ele sabia que a pessoa ouviria e não creria. Isso é predestinação. Ele não predestinou para a pessoa
não ouvir. Você nunca vai ouvir minha voz. Não, ele nunca predestinou assim. Ele criou o homem de livre-arbítrio, capacidade própria de escolha, de ouvir, de decidir. Dizer, eu creio, eu não creio. É isso, Deus fez. Então a pessoa vai pagar o preço porque ela ouviu a mesma coisa que todo mundo ouviu. Mas um creu, o outro não creu. E se você está me ouvindo agora, e eu estou pregando essa mensagem, está dizendo, Senhor, ainda há graça? Aproveita, entra, sim, há graça. Mas você não acabou de ler aí que o Cordeiro saiu do trono? Sim, entra, porque senão não há tempo mais para você, porque o Cordeiro já saiu do trono. Se você não entrar, então você está fora. Irmão Branham diz, ai daqueles que estão fora de Cristo nesse tempo. Quer dizer, cada vez que a mensagem vem, é uma oportunidade para uma classe de pessoas. Hoje não é oportunidade mais para a Alemanha. Hoje não é oportunidade mais para a Inglaterra. Hoje não há mais uma oportunidade para os Estados Unidos. A oportunidade hoje é para vocês que estão ouvindo. Agora, vocês estão ouvindo o pior homem. Mas como? Você já pensou bem em ouvir Jesus, Deus encarnado? Isso é um grande personagem. Você já pensou bem ouvir William Branham, com aqueles grandes sinais e maravilhas, e pregando a mensagem como nós a temos, e criando esquilos, ressuscitando mortos? Que maravilha! Mas você já viu pregar uma mensagem que o mundo inteiro hoje está contra e não tem sinais? Não tem sinais para chamar a atenção deles, porque os sinais é a palavra. Não tem os sinais que eles esperam. Eles esperam um sinal de cura divina. Eles esperam que o cego venha enxergar. Aí todo mundo vai na reunião e não é mais do que uma criança, que ninguém sabe nada. Estão só atrás de sinais, de sensações. Mas você já pensou bem ouvir hoje um homem que nem eu? Ouvir Jesus, sim. Ouvir Branham, sim. Mas ouvir Osmar? Não. Mas eu tenho essa oportunidade, eu sou um pregador. Eu tenho uma oportunidade de dizer para você, hoje é a graça. Se você que está falando, se fosse outro, mas no tempo de Jesus também, eles pensavam, se fosse o Anás, se fosse o Caifás, no tempo de Branham, eles também pensavam. Eu que esqueço o nome dos homens, que hoje eles põem esses homens como alguém que está testemunhando aí sobre o William Branham. O testemunho deles não serve, porque tem outros testemunhos que eles dão na internet, os mesmos homens contra William Branham. E não adianta eles ter testificado quando Branham estava vivo. E depois maculá-lo depois da morte de William Branham. Deus não respeita esses testemunhos. Vocês vão querer vender livros? Esses homens não são importantes para Deus. O importante foi Deus em Branham. O importante foi quem creu em William Branham naquele dia. O importante era os três que estavam manifestados: Oral Roberts, Billy Graham e William Branham. Quem ficou com Billy Graham ficou. As igrejas nominais. Quem ficou com Oral Roberts ficou. Os pentecostais. Mas e quem ficou com Branham? Eram os poucos desprezados do Senhor. Mas eu estou falando no tocante à pessoa. Já pensou bem, hoje a gente é o pior para poder pregar essas coisas. Dar uma mensagem que eu estou só lendo o que o William Branham disse e dando a oportunidade, porque o Evangelho hoje está com esta esposa. Apocalipse 10, 8 a 11. Então João vai, toma o livrinho. Aí ele dá uma oportunidade. Eu estou esperando que mais alguém se levante por aí e seja o João e dê oportunidade. Creio que os selos foram revelados. Creio que já terminou a era da graça. Terminou a intercessão. Mas a graça ainda. Vocês é doido.
A graça? A graça para quem crê agora. Se você não crê agora, você é uma alma encarcerada agora. Se você não crê hoje, você é almas que estão encarceradas hoje. É uma oportunidade. 231 almas encarceradas hoje. Tradução de Goiânia. Senhor, ainda há graça. Permita que eu esteja equivocado nisto. Repetiu outra vez. Ele disse aqui atrás, permita que a graça, não permita que a graça nos haja deixado e que tudo isto seja somente fingido. A mensagem que ele estava pregando não tinha jeito de ser uma mensagem fingida. Não tinha jeito. A mensagem era real. O Cordeiro tinha saído do trono. A oportunidade estava nas pessoas ouvir aquele momento que William Branham estava pregando, eles se salvariam, ouvindo aquela mensagem. A oportunidade está para vocês hoje, para ouvir a mensagem do dia. Não importa o que aconteça, você tem que saber que a mensagem é verdadeira. Você pode olhar em mim e você pode ver em mim muitas falhas. Não me siga porque você acha que eu sou um homem justo, um homem bom, isso e aquilo, porque bom é Deus. Mas você tem que seguir por causa da palavra. Você tem que ver a palavra, o que te sustenta, o que te alimenta, o que te salva é a palavra, não é o pregador, é a palavra que te salva. Quando você rejeita a pregação, você está rejeitando a Deus, porque Deus é a palavra. Amém? Então, quando a gente vê isto, irmão Branham dizendo que não seja assim, antes pelo contrário, que as pessoas ainda possam chegar e serem salvas, conceda o Senhor. Agora entrego esta congregação a Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu queria apenas tomar uma parte aqui da profecia que está nesta almas encarceradas hoje, que é provável que você não acha nas almas que estão em prisão agora, porque Goiânia colocou, mas as mensagens traduzidas pelos Estados Unidos têm a dificuldade, porque as pessoas profetizam longe, o microfone capta pouco, e as pessoas têm dificuldade para poder alcançar aquilo. Por que Goiânia não teve? Inventaram isso aqui? Não. Dedicação. Dedicação. Sabe o que eu vou ler? O que eu vou ler não é o que os Estados Unidos falou bem de William Branham. O que eu vou ler não é que os ministros que seguiram William Branham falaram bem dele. O que eu vou ler não são aquele povo que pregavam perto de William Branham que falou bem dele. Eu vou ler agora uma profecia que Deus falou bem de William Branham. Deus. Não foi um homem, não. Não foi um governo. Foi Deus. Escuta para você ver. 226, almas encarceradas hoje. Um irmão na congregação fala em línguas e outro dá a interpretação. Editor, vocês deveriam entender isso. Irmão Branham via a coisa correta quando um falava em línguas e outro interpretava. Não quando o próprio pregador fala em língua, aí não tem quem interpreta, ele interpreta. Aí ele faz a interpretação. Não é a aprovação que o William Branham dava. Aqui já está tão claro. Um irmão fala em línguas e outro dá a interpretação. Paulo fala sobre isso também. Quando um fala em língua, o outro levanta e dá a interpretação daquelas línguas. E por isso não pode ser falado num culto público. Ele diz que não pode ser falado em culto público, porque entra um e do outro, dirão que vocês estão loucos. Paulo queria nos livrar de ser criticado. E hoje eles querem fazer isso na internet, eles fazem isso na televisão, eles falam em língua e eles mesmos interpretam e acham que estão fazendo a Bíblia. A Bíblia condena o que eles estão fazendo. A Bíblia não condena o dom, a Bíblia condena o mau uso do dom. Não saber usar o dom. Esse é o problema. Mas daqui eu gosto. Escuta, é Deus falando. Uma profecia não pode ser. Irmão Branham mesmo ensina assim. Se alguém vem dar uma profecia, meus filhos,
cedo eu venho. O irmão Branham diz, isso não é profecia. Por quê? Porque isso está escrito aqui na Bíblia. Cedo eu venho está escrito na Bíblia. Agora, se alguém vem dar uma profecia, o irmão fulano de tal, amanhã você não sai, não pega o seu carro e vai para o trabalho, porque se você fizer isso, vai dar um acidente, então não vá para o trabalho. Isso é um aviso, isso é uma profecia, certo? Alguém vai dizer, mas como eu vou crer que aquilo é verdade? Eu não quero fazer o teste, pegar o carro e morrer, certo? A pessoa precisa de crer naquilo. Irmão Branham explica sobre estas coisas. Mas quando vai falar sobre a pessoa de William Branham, olha o que Deus diz. Meus filhos, hoje vos digo que eu, como diz o irmão Branham, pronome pessoal, eu, o Deus Todo-Poderoso, tenho olhado sobre a terra hoje. Tenho visto a maldade a qual esta criação tem sido trazida, e tenho mesmo visto o pecado deste dia em que se encontra o homem. Porém, não sabeis que eu tenho uma grande coisa para vós? Sim, eu tenho mandado a um homem neste último dia para que fosse minha boca a esta geração. Isso é uma profecia de Deus mostrando que ele mandou o William Branham para nós, que o William Branham era a boca de Deus nesta geração. Porém, eu vos digo hoje a vós, meu povo, que alguns não têm zombado deste homem. Eu quero que você entenda isso também. Se você zomba do novo nome, que é Branham, você está zombando da profecia que Deus disse naquele dia. Eu sei que alguns não têm zombado deste homem. Nós não zombamos, nem do homem, nem do nome, porque nós podemos ter a luz de que HM faz parte do nome de Deus. E não lhe tem dado as costas as coisas que ele tem falado. Eu vos digo que farei com que grandes bênçãos venham sobre os que recebem esta palavra, e eles saberão que sou o grande Deus. Quem é que está falando? Não era um homem. E todos saberão que eu sou o grande Deus, todo-poderoso. Eu recompensarei a fé de todos os que sinceramente recebem suas palavras. Assim diz o Senhor. Isso foi o que Deus falou. Eu fico pensando na profecia desta. Se a voz de Deus não coloca uma coisa desta dentro da mensagem, deveria voltar e colocar. Isso aqui foi Deus. Quando Deus fala do povo, a gente coloca. Quando Deus fala do próprio pregador, que Deus está nele, falando para o povo, aí deixa de lado. É difícil você ouvir alguém ler estas profecias que nós temos nas mensagens do profeta, que as pessoas acham que não tem tanta valia. Isso daqui era Deus falando que mandou um homem para nós, e nós não viramos as costas para esse homem. Nós cremos, então nós vamos receber as bênçãos de Deus, a recompensa de Deus por receber sinceramente estas palavras. Assim diz o Senhor, certo? Agora, isso daqui para mim é tudo para o que Deus fez ontem. A hora que eu prego, então vocês deveriam fazer como vocês estão fazendo. Ser agradecido, crer, certo? Vocês não bateram palma para mim, vocês bateram palma porque diz assim diz o Senhor. Não é questão de um homem, não, isso aqui é questão de Deus. Foi Deus quem falou. Eu mandei esse homem para vocês. Ou vocês pensam que eu mandei esse homem para vocês curar enfermos? Tinha muitos que já curavam enfermos. Eu não mandei este homem para vocês curar enfermos. Eu mandei este homem para poder revelar a palavra. Depois dos selos revelados, almas que estão em prisão agora.
Deus veio e falou bem do seu profeta. Era ele que tinha pregado que o Cordeiro estava fora do trono. E se o Cordeiro está fora do trono, não tem graça. Acabou a era da graça. E a era da graça terminou porque Apocalipse 10:6 diz que terminou. O tempo acabou. E 10:7, mas nos dias da voz do sétimo anjo. Tá bom, o tempo acabou. Mas quando o tempo acabou, olha a voz do sétimo anjo. Se você aceita a voz do sétimo anjo, ainda que o tempo acabou, ainda que a era acabou, ainda que o Cordeiro saiu do trono, porque ele já estava descendo sobre o Monte Pôr do Sol, com o livrinho aberto, você é uma pessoa vitoriosa, abençoada. Deus está dando uma oportunidade para você. E eu estou hoje reforçando esta oportunidade, porque ainda há graça. Pai, obrigado, Senhor, porque se há graça para nós, por que não há para o outro? Há graça para todo mundo, Senhor. Assim como há perdão para todo mundo. Mas quando Abraham Lincoln perdoou aquele homem e ele não aceitou o perdão, ele foi fulminado. Ele podia ter aceito o perdão, mas o perdão estava assinado num papel não timbrado. Um papel simples, que Abraham Lincoln assinou: eu o perdoo. Senhor, o meu perdão está assinado também em cada pregação que o Senhor deu aos apóstolos, aos profetas, que o Senhor deu a William Branham. O meu perdão está assinado num papelzinho simples, Pai, como esse que eu estou aqui com ele na mão, que já até rasgou a página, mas o meu perdão está assinado. Eu creio na graça que está assinada a meu favor, e eu aceito essa graça. Mesmo depois que o Cordeiro saiu do trono, eu aceito que ele saiu do trono. Então eu aceito essa graça, porque ele saiu e está aqui através da palavra. Senhor, ajuda meu irmão, minha irmã, a receber esta mensagem enquanto é tempo e valorizar a mensagem da hora. Ainda há graça? Sim, eu estou te pregando uma mensagem de graça. Se você crê nessa mensagem, você tem graça agora, você recebe perdão, você recebe a misericórdia. O sangue de Jesus Cristo já te purificou de todo pecado. Se você crer agora, ele não vai fazer isso, ele já fez por você. A graça já te salvou, sem você merecer, sem nós merecermos. Fomos salvos pela graça, não fizemos nada, não vem de vós, é um dom de Deus. Eu aceito esse dom, essa graça do Senhor, que revelou os selos, que pregou almas encarceradas hoje e que perguntou: Senhor, ainda há graça? Eu estou aqui, Senhor, para dizer obrigado pela graça, por poder ter crido nessa mensagem, depois de 40 anos que o Cordeiro saiu do trono, lá em 1963, até 2003, eu criei nessa mensagem, então eu sei que eu aceitei a graça mudou de lugar, a graça saiu do céu, desceu para a terra, a graça saiu do anjo forte, desceu para o sétimo anjo, a graça está na mensagem do dia, na palavra revelada. A graça estava em Apocalipse 10:7, a graça agora está em Apocalipse 10, de 8 a 11. Aceitamos esta graça em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Abriu os selos, todo o céu ficou em festa. O cordeiro ensanguentado tinha o livro em sua destra, e o livro era selado. E foi quando João chorou, o cordeiro abriu o livro e os mistérios revelou. O mistério escondido, que uma vez era segredo, Cristo tem esclarecido.
retirou todo meu medo e até meu novo nome. Eu agora estou sabendo, ele tem HM, eu somente estou crendo. Sétimo anjo que Deus tinha que usar. Ele pôs um pé na terra e o outro sobre o mar, e jurou pelo que vive, ontem, hoje, eternamente, que já não há mais demora, a mensagem é urgente. O mistério escondido, que uma vez era segredo, Cristo tem esclarecido, retirou todo meu medo e até meu novo nome. Eu agora estou sabendo, ele tem HM, eu somente estou crendo. Eu somente estou crendo.